Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e, como sempre, eu me preservo resolvendo problemas do dia a dia. E eu acho que, assim como eu, vocês também. E para compartilhar as minhas resoluções de problemas do dia a dia, eu criei esse caderno, né? Até porque a gente precisa de gravar formas de resolver o problema para lembrar de como a gente resolveu e seguir em frente, né? Ensinando ou ajudando as pessoas a resolver os problemas dela ou mostrando que nós temos também nossos problemas para serem resolvidos. E sobre a imprevisibilidade dos problemas, assim como sementes, elas nascem sobre as inseminações da terra e buscam, por ter nascido, a importância de se fixarem naquilo que mostra elas vivas, elas nascerem. Nós também nascemos. Nós no sentido de sociedade. E dentro dessa sociedade, a competição ela persevera, né? E como desinstituir essa competição? Como assegurar na sociedade que seremos seres sociais se a competição ela rivaliza, ela cria um ambiente onde o ganhar é o acordo, é a harmonia. E a vida, o sinal da vida é o amor, a harmonia que vibra em nós. Se a gente não vibrar a harmonia em nós, do que de vale viver? Não existe nascente capaz de sustentar uma vida sem amor. E aí a doença nasce e ela se instala dizendo tchau. Você não foi capaz de ganhar harmonia para viver. E existem muitos casos dessa incapacidade de conseguir harmonia. E existem vários tipos de harmonias e vários tipos de jogadores de harmonias. Essa é uma das soluções da natureza para te servir de torres de de escorar os tempos de sobrevivência ou os tempos de jogada. Já viu aquelas pessoas que vivem jogando jogos eletrônicos e aí elas não passam de fase, mas ficam insistindo? Porque insistir é o amor. E naquela natureza faz sentido. A torre, ela inaugura vários tipos de insistência para poder fazer com que o homem que já escalou uma torre ou tenta escalar uma torre e não consegue harmonia para poder fazer as contrações instalares, consiga escalar outra torre. Porém, contudo, no entanto, todavia, as regiões em que a gente vive estão tomadas por competidores de todos os sentidos. E você nasceu. Nós nascemos. E sem saber por que o amor nos tomou
de tanto prazer e nos tomaram aos poucos esse prazer. Para onde foi o amor? Para onde foi a graça de viver? O que te faz levantar? Qual que é a segurança que você tem para se associar com algo? Bom, as necessidades de empreender em nós, esse estímulo nos fez caçar, procurar essas formas de amor. Porém, aparentemente todo lugar é muito inseguro para nossa forma de amar. E desinformado desse amor que nós havíamos performado, desinformado em nós, somos acabados, destruídos, desmoronados pelos tratores. Não vou dizer que mal, nem vou dizer que bem, mas vou dizer que sobreviventes, competidores, times de ampliarização dos efeitos harmônicos de uma vida ou uma associação de vida. Desses tratores. Desculpa. Desses tratores, a gente tem várias reformulações das matérias-primas que desentenderam essa repercussão harmônica como solução. E realmente, para a maioria das pessoas, funciona. E é consentido que para as pessoas que não funcionam, elas precisam de uma atenção até maior para poder entender o porquê não tem funcionado. Descobrindo toda esse jogo, a gente tem que resistir à necessidade de jogar. Então as ameaças surgem por todas as partes. Ei, você lembrou de jogar hoje? E aí, como é que você vai sobreviver? Você não está jogando? Ei, amigo, vamos jogar? E aí você tem todas essas formas de expectar em nós esse jogo, a ponto de a gente viver escorado em jogos, né? E é aí essa artificialidade de desapontar a gente sobre as resoluções de contrastes de jogos e movimentos operários sobre os mandatos, né? A poluição tomou tanta a frequência da natureza que hoje o espírito deslevantou. E aí às vezes a gente fica parado descontando o quanto de santo esse espírito parece ter. E esse virou um jogo. Não sei se o jogo dos bichos, o jogo das cenas, os jogos dos sonâmbulos, dos zumbis, o jogo dos corredores, o jogo dos pesquisadores. E aí a gente tem a floresta encantada por variações
de harmonias. Tudo bem ou tudo mal, né? Não se sabe ao certo a quem se dirige as amarras. E que amarras são essas, né? São as insistências da vida, né? E quando alguém insiste com você, é porque você refrata alguma harmonia desse ser. Não é à toa que os seres de bem e de esportes, na materialização desses jogos, eles constroem a gente chama de armazéns de guardar vitórias, sabe? Só que essas vitórias às vezes são vitórias de alimentos, vitórias de preparo físicos, armazéns de vetores, né, de vitórias, de testes clínicos, de treinos, né, de jogos, de literalizações, leituras. E aí a gente tem vários tipos sintéticos de tecidos de jogos para nos encobrir expressões do quanto nós valemos. Mas obviamente existe redatores grandes, permitindo redatores pequenos tecerem os seus jogos e reinarem sobre os seus porquês, desadmitindo movimentos que às vezes desverte alegria para aqueles que já movimentaram e descobriram que o melhor movimento é a paciência. Mas até o seu organismo se preencher as tabelas de contração sobre isso em um jogo, em uma das torres, leva muito tempo, muito tempo, porque o azar sempre é o seu, né? É sempre você que está em interrogação sobre as interrupções do seu vestido de amor, ou seja, as suas contrações de preservar o amor. E aí essas ordenadas vão desmostrando para você aquilo que Deus é. E porque Ele é sobre você o que lhe parece ser nesse complemento de peças, né, de harmonias. E aí quando você chega lá, aparentemente tudo fica tão claro que você não fica com dúvida de mais nada. Porém, contudo, todavia, na sucessão dos empregos da vida, nós somos sacrificados, somos levados à cruz. E depois que somos crucificados, depois de passar por toda essa luz, essa ascensão, voltamos ao mundo dos mortos. E nesse mundo dos mortos é o mundo das torres, é o mundo babilônico,
Bom, e nesse mundo babilônico, né, a torcida é muito contagiante. Ei, vem aqui comprar na minha loja, eu tenho os melhores preços. Ei, eu sei que você precisa disso. Ei, eu estou aqui por você. Ei, olhe para mim. Ei, olhe para mim. Ei, olhe para mim, eu preciso da sua atenção. Ei, não é você que é meu pai, não? Nossa, você podia ser meu pai. Nossa, qual filme eu vou poder assistir? Eu vou ver hoje que vai me levar para os céus. Qual é o empreendimento comercial que eu tenho a oportunidade de experimentar hoje para falar com Deus ou para ver Deus falando comigo? Qual tema? Eu sou tão inteligente, veja bem, eu consigo falar de todas essas inteligências, esses tijolos de realidades investigadas do homem, né, pelos mastigados das contas, dos medos, da necessidade de sobreviver a essa constância de resolução. E aí nesse bate-bate, né, a ordenação dos sons das batidas foram gloriosas àqueles que escutaram. E eles conseguiram, sim, chegar à luz de Deus. Chegaram que conseguiram escutar a Deus. Vejam vocês, Moisés que conversou com Deus. Você tem dúvida disso? Eu não tenho, não. E conversar com Deus é chegar aos céus. Pode ter certeza, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porém, quando as pessoas elas se cansam, elas querem teletransportar. Elas não querem trabalhar para chegar lá. Elas não querem desenvolver nenhuma atividade para poder escalar a apreensão de estar ou de chegar. Querem de uma vez. E isso é possível, sim. Só que somente Deus pode dar esse possível. Homem nenhum tem a capacidade de se teletransportar para o céu sem o esforço. Porém, dependendo dos organismos e das imposições de organismos e das facilitações ambientes, isso se torna mais fácil de se conectar e de se chegar. Por quê? Porque existem seres que estão no céu e vivem entre nós. Existem seres que se conectam com o céu muito mais fácil do que nós, porque a gente nos torna ímpares sobre as jogadas, até que a gente consiga ser um par pleno. Leva tempo. E até que a gente enxergue que a gente é um par pleno, leva mais tempo ainda. E isso sobe camada, né? Isso desmarca retrato em nós, desretrai a gente com mais facilidade para uma
para captura ou para conexão de uma informação. Então, a parte de nós que insiste, ela é muito importante. Porém, dessas importâncias de escala, a rivalidade entre os seres em desenvolvimento do que é ser cercou o ser de várias decorações, ou seja, regências civis. Então a gente tem os construtores civis que buscam preservar a civilização dos homens no âmbito social. E isso preserva ao ser o cumprimento das regras de jogo, né? E a gente tem as leis, as regras de jogos dos homens. Porém, nem todos os homens a seguem à risca. E aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar o poder da religião divertindo e advertindo os homens sobre as suas educações no sentido sobrenatural, ou seja, do sentido natural, porém muito perto do núcleo celular, muito perto da conexão com Deus. Uma vez conectado com Deus, nada precisa ou faz sentido, porque a gente é um com o sentido, entende? Então, ser não precisa de dizer que é. Somente o jogador que tem um competidor em jogada que precisa. Somente essa renúncia do homem para dizer e florescer influências de que alguém deve ser revelado mais do que outro alguém. Alguém merece mais moeda de troca, de escolhas de investimento do que outro alguém. E aí nessas improvações, os homens vivem em cadências de lutas. Saímos para a rua, mas sabemos que vamos ser atropelados, mesmo não sendo na realidade, porque literalmente os carros atropelam as ruas. Literalmente os pedestres atropelam os carros. Nas trocas de contrastes de condução acontecem muitas coisas que a gente descarrega pelas descontrações pupilares, onde desafendam a nossa busca pela iteração da insistência constante dos jogos, tentando fazer desse jogo uma ida aos céus. Porém, a ilusão sempre desafenda sobre as aparências diabólicas, ou seja, de antenadas, de que realmente estamos certos, que é por esse sentido, né? Mas não estamos, não. Essas pessoas que insistem em jogos já feitos, eles não olham muito para os jogos que são feitos no próprio ser, né? Existem uma realidade dentro de nós
que se combina com o exterior. Porém, a gente está sempre buscando essa desconexão, porque depois que a gente consegue desconectar, mesmo conectado, a gente consegue estar num estado de ordem natural, né? É como se fosse o estado natural do homem. É aquele estado que não manda ele odiar ninguém, né? Tudo é tão belo, tão primoroso, por mais descaracterizado que seja, por mais desprogramado por palavra e oralidade de sentido que seja, tudo é tão belo, tudo é tão tão certo. Mas aí esses jogos e esses jogadores, eles fazem tudo ficar desincerto pelo medo de perder partida, pelo medo de considerações de valores invitoriosos, porque todos esses jogos organizados nessa Babilônia se dizem ter nas suas consciências instaladas suas versões de jogos coerentes, suas correntezas. E essas são as correntezas dos... É muito pesado. Todos nós sabemos. Todos nós choramos. Todos nós desenvolvemos os desvalores naturais para inteirar nessa inaturalidade que o homem tenta dizer de bem, ou se cicatrizar de bem com as maquiagens de tomadas de atenção, com seus perfumes de produtos em constipação de valores capitais, com miras de sobreposições enfeitiçadas, né? Ou seja, desencobrir-se de coisas já encobertas, camadas sobre camadas de associações. Bom, todo esse proletariado, esse genocídio das nossas realidades e das nossas vontades desfez valor em nós. Nós nos apegamos a esses desfeitos. Você, quando intera muito em uma coisa, você cria um sol, né? um soldo, uma moeda de troca por se relacionar com esse algo. E aí essa moeda de troca, ela diz que você trabalhou um encaixe para com ela. E aí quando você faz a pergunta para outra pessoa, essa pessoa ela mostra os diferenciais que você fez e a outra pessoa não. E aí você se diz vitorioso sobre esse desfeite de sol, e aí acaba predando o outro porque ele não tem o mesmo valor de associação destacada na matéria. E aí a gente chegou na incapacidade.
Vamos entrar aqui em algumas emendas. Coloquei aqui, ó, o construtor de civilidade. As rivalidades observadas de servir desejo deixa a idade testar. Então, logo, o que a gente tem aqui é a idade sobrevivida. O ritmo de viver desfrequenta apegos de artificialização, ou seja, cicatrização. Logo, o que temos aqui são acusações construídas por nós mesmos, né? Temos aqui então desfrequente apegos de artificialização. Então a ideia é essa, né? O sacrifício. Todos nós estamos nos sacrificando. Porém, o sacrifício, ele é uma oferenda ritual, no significado, a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega de uma coisa, uma oferta. A oferta dos homens nessa construção de civilidade é uma responsorial de lei identificada pelo jogo dessa cobertura jurídica que acessa em nós a partir do valor financeiro, do capital. Então a gente tem o capital, que é aqui. Cidade onde a sede administrativa de um país ou estado. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, local onde se localizam atividades. Então aqui, ó, capital é a cidade onde está a sede administrativa de um país. Administração. Então vamos ver o que é financeiro. Capital financeiro. Pode ser entendido como capital representado por títulos, obrigações, certificados e outros papéis negociáveis e rapidamente conversíveis em dinheiro. Logo, tudo que reveste em dinheiro é capital. Então, o ritmo de viver desfrequenta apegos de artificialização. Capital. Capital não é a administração? Local administrativo? Administrativo. Então, é nesse local que os olhos se desarmam, né? Os olhos se armam antecipadamente pelos pronomes parlamentares, né? Essas coisas. Isso quer dizer, né, que a gente, com essa ideia da idade,
nesse âmbito de construtor de civilização, a partida, né? Olha só, se ele vir, né? Olha a idade, né? Então essa a partida, ela precisou desses olhos para admitir as idades entre as suas variações de aparência. Então, logo, uma idade, ela pode aparecer de várias formas, né? A gente tem o RG, que diz a idade sobre o dia que nascemos, mas também a gente tem a saúde, né? Que diz a idade sobre as importações materiais. Porque existe vários discursos materiais que o homem faz até ele entender tudo isso que eu venho falando com vocês sobre esse repreendimento. Deixa a idade testar. E aí todos esses jogos, eles nos lavam com esse tal de desejo de jogar. E aí nossa reação vira desejo. E a frequência desse desejo nos faz ir atrás e frequentar. Quando a gente frequenta muito, então, né, a gente cria aquele valor de imitariação. Que valor que é esse? São conjuntos de relações associativas com as matérias que ativam sobre as manobras e ferramentas. Não, sobre... Deixa eu ver aqui, ó. Sobre as chaves, né? Chaves de acesso. Porque dependendo dessa imaterialização, que é o capital, que é o valor, a imaterialização é o valor financeiro da produção, né, da mão de obra da produção. Então, esse conjunto de relações associativas com as matérias que ativam sobre as chaves de acesso significa o valor de imaterialização do homem. E esse valor, ele é figurinizado pela capa de estar ali na ação elétrico-circuitiva de contar com os contatos, de servir
de dreno para a aparência e inseminação de estados de felicidade, que é a atividade do homem em função de uma produção. Por exemplo, felicidade. Um exemplo de felicidade. Porque, ó, figurinistas de filme. Esses camaradas aqui, eles desenvolvem o figurino para atores de filme. Eles ficam felizes, né? A felicidade deles é desenvolver esses figurinos que vão ser usados por filme. A gente tem aquelas pessoas, eu esqueci o nome. O que é figurinista? Não é figurino. Não, figurinista não. Aquelas pessoas que ficam por trás da tela representando preenchimento, né? Eu esqueci o nome. Elementos de filme. Atores. Tipos. Aqui, ó. Não. Tipos de atores. Oponente, coadjuvante, figurante. É isso aqui, ó. Então, o figurante, né? Que tá aqui, ó. O figurante tem uma função apenas ilustrativa, ou seja, são tipos de personagens que são relacionados diariamente ou em nada com um enredo. E aí a gente tem vários tipos de figurante, ó. Aqui, ó, os figurantes aqui são os torcedores, ó, né? Torcedores figurantes. A gente tem vários tipos de figurantes, materiais e imateriais. E esse figurante, ele é um canto, né? Um canto de delimitação do foco da narração. Logo, ele tem o seu estado de felicidade servindo assim a isso, né? Porque é o ato desse camarada. Então, como a gente faz isso? Na imaterialização, né? A gente imaterializa colocando a delimitação do fundamento do servidor. E aí, o que a gente faz então? A gente titula a oferta, né? E aí, nessa titulação de oferta, a gente cria a identidade. E aí nessa identidade a gente pega o conjunto dessa identidade e compara com os conjuntos de valorização capital.
ou seja, os investimentos, né? E tem todo esse jogo, né? Por quê? Porque isso é o desejo de ir jogar, né? A pessoa ela vai jogar, ela sai para a civilidade, né? Que é uma guerra, para poder, né? Voltar e investir nesse valor capital, porque, né? Dentro dessa identidade, desse conjunto, né? Os dados eles são assim, ó. Nós temos os dados de base e os dados previstos e imprevistos. Esses dados dirigem os desejos que fixam a identidade. Aí a pergunta é a seguinte: um homem pode ter várias identidades? Pergunta muito simples, né? Como responde isso? Um homem pode ter vários empregos? Olha, poder até pode, mas não é recomendado. Não é o recomendado, porque fica difícil chegar aos céus. Entende? É claro que deriva, né? É uma derivação, porque o que depende, né? Cada caso é um caso. Ai, ai. Vamos ver aqui o que eu acho aqui, ó. Homozigoto. Um indivíduo é homozigoto quando ele possui dois alelos iguais para determinada característica. Como cada célula possui dois alelos iguais para determinar característica, todos os gametas de um indivíduo homozigoto são iguais. Então, se o homozigoto, se a gente tem as características sexuais, né? Vamos pôr aqui, ó, características sexuais homozigotos, né? E heterozigotos. Bom, nós temos esses alelos, né? E aí nesses alelos, o que diz alelos? Dizem conjuntos de valor de harmonização caracterizante no sentido sexual, né? Sexual. Então, alelos, conjuntos de valor de harmonização caracterizante sexual. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do sexo, o desejo muda.
Então há uma mudança muito grande, uma vez que a matéria-prima do desejo, é o sexo. E aí a gente tem na desmaterialização do sexo os ritmos sociais ou de associação. Quando a gente está nas tomadas de desimpulso ou de impulso, a gente é uma roda cheio de alelos. Então vamos lá, ó. Então vamos lá. Enquanto a gente está vamos pôr que aqui, ó, é o seguinte. A gente tem a roda e o eixo, beleza? E nessa roda e nesse eixo a gente vai ter o seguinte: elos, que vão dizer o que a gente é. Eu tenho esse elo para cá, esse elo para cá, e esse elo para cá, e esse elo aqui para cá. Esses são elos de base. Quando eu quero desbasear um elo, eu preciso de informar o elo pressão ou desenvolver a dispressão, né? E aqui a gente tem, ó, dispressão para cá, dispressão para cá. Vocês conseguem perceber que aqui é o meio dessa base, né? E olha o tempo, olha a idade. Alguém já percebeu essa idade aqui? Então, se eu tô para lá, eu tenho que acender para cá. E aí eu vou explodir, vai vir para cá. E aí a roda ela vai vir para cá, pro vetor de cá. Se eu quero voltar, né? Olha aqui os pavios da roda, ou os motivos da roda do I, né? Tá vendo essas bases, esses motivos? Esses motivos são o que a gente chama de pecados capitais, né? Quando a gente consegue cortar essa roda, ou seja, parar, né? A gente consegue o alcance, mas a gente nunca para no modelo vivo das informações. A gente nunca para, porque a gente sempre está levando a vida. A gente não está parando a vida. A gente não para a vida, sacou? Precisa te falar de novo? Não. Então, como que a gente desfaz esse 7? Isso aqui, ó, é o paraíso. Para quem consegue o paraíso, ele faz o seguinte: o paraíso, ele faz assim, ó, ele arca essa informação de certicuitiva, né? Ou seja, quando a gente dispara algo, a gente faz um ponto assim, ó, uma exclamação. Então a gente pega o ponto que estava para cima e faz assim. E então a gente pedala esse ponto. Então eu vou pedalar. Desarca. Quando você vem para cá, o sistema do pedal, o ritmo dessa harmonia, manda o outro para cá. E aí a gente tem o fluxo das elipses.
constante. Elipses por quê? Porque como é um movimento retilíneo, uniformemente variado, e precisa da troca de humor, de energia, ele faz o que? Ele faz assim, 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 aí às vezes para, só que quando para, ele entra numa constante e vai decaindo, né? E vai decaindo. Depois, quando você afirma ele de novo, você chega no equilíbrio, né? E aí o equilíbrio é essa elipse, né? É a desordenação dessa elipse. Então você está num sistema fechado, né? Você é um sistema fechado. Olha só, se a gente pegar todo esse pedal que você deu e fizer assim, veja só o que ele vira. Ele vira um dado. Se eu amassar esse dado ainda, ele vira uma semente. Se eu plantar essa semente, ele vira uma artificialização. E se eu quiser desenvolver essa artificialização que ele vira, eu vou desimportando materialização de fundamento para você responder sobre todas as possibilidades das suas escolhas molares. E aí você vai respondendo todas as perguntas, né, na minha decomposição. E o que eu faço? Eu componho um motivo, né? Você fez isso tudo porque você queria ter uma família, você queria ser igual sua avó e seu avô. E aí eu falo com vocês, ó. Ainda somos mesmos como os nossos pais. E aqui, ó. Se a gente voltar aqui, ó, mesma coisa. Só que pedal que é esse? É o pedal dos sistemas. Você descobre que você está num sistema. E esse sistema, ele é uma caracterização de identidades sobre essa roda e esse eixo. Quando você despeca, ou seja, você tira o pé do pedal, despeca, olha só, você decai o pedal e aí olha só, você infecciona suas afirmações, ó. Você desviraliza a afirmação. E aí você perde um pedal. E aí ele baixa, ó. E ele despontua você, ó. Nessa nossa paisagem de sintetização. Aqui você tem então todas os alelos, né? E aí nesses alelos você tem o X e tem o Y. Quando a gente nasce nasce sobre esse fundamento social nessas partidas de jogo significantes de harmonizações homozigóticas ou heterozigóticas. E aceitamos, né, pelo desígnio atribuído do sistema reprodutor. Então vamos lá, ó. Sistema reprodutor, ou seja, reparar algo que tem tudo de semelhança. Então, sobre os homens ou os seres vivos, nós puxamos a coroa das semelhanças. Essa coroa das semelhanças, que para nós é
é aonde que tem, é aonde que passa a corrente, ou seja, a união, os alelos. Os alelos, eles permitem se ligar sobre a reprodução com um macho e com uma fêmea. Então a gente tem um macho e fêmea, né? O que acha e o que firma o achado, né? Eu acho que eu merecia mais. E aí a fêmea, ela fala assim, não, ela afirma. E aí você fala assim, o que você acha, fêmea? Ela, eu acho que a gente pode esperar o tempo, né? Desejo, deixa a idade testar. A gente pode deixar a idade testar. Só que tem coisas que não dá para deixar a idade testar, porque já testou sobre essas considerações, né? Seres vivos, semelhanças de macho e fêmea. E aí você tem o XX e o XY. Ó, o XY. XX se diz firma, fêmea, firma. Veja vocês. Firma, né? Aqui, ó. Agora vamos desenhar. Por que firma? Ué, tem que ter algum motivo, ué. Porque você solda aqui, ó. Tem o soldo aqui, ó. As ligas. Firma o que? Firma um campo. Firma regras. Firma bebês. Tá. Toca aí. E agora o XY. Opa. O XY será que firma? Firma não, né? Tem só uma liga aqui, ó. Para esse ligar aqui, ó, ele precisa de uma consignação. E aí quando eles consignam a ação, olha só o que vira. Então, estão fazendo cruzamento entre espécies, viu, pessoal? E olha só, né? Vira uma casa, né? Um casamento. Aqui, ó. Se a gente pegar o X e o Y e colocarmos de frente, a gente vai ter isso aqui, ó, né? E a gente vai ter um dobro aqui, ó. Uma força maior aqui e uma aqui. Mais ou menos essa representação. Só que se a gente cruzar os dois, vamos pegar aqui, ó. Se a gente tinha o X e o X e o Y, a gente vai ter isso aqui, um alelo, né? Um alelo a mais. E esse alelo a mais, ele vai precisar de ser quebrado por essa cadeia, ou a mãe, ela vai desenvolver esse alelo, e esse alelo é a semente, ó, que vai desexplodir dentro da mãe e vai se reproduzir. Então, olha aqui o espermatozoide. Sacou o espermatozoide? Espermatozoide é uma característica desse alelo aqui, ó, desse empecilho, esse volante. Por que eu tô falando isso?
porque a gente tem nessas nossas jogos, né, de ir ao céu, a gente tem as espécies que vivem nos céus. E aí a gente tem os anjos, né? E olha só, os anjos angelicais, eles estão sobre o gel, presos no céu. E o que eles fazem? Eles mandam mensagens. E essas mensagens, elas às vezes elas fazem tecos em nós. Tecos de tecnologia. Sabe a bicicleta desse pedal, né? Quando você está em pedal e você está sistemático, né? Um pouquinho, ó. O sistemático, ele é um ser que vive em pedal, né? E aí você vai se perguntar assim: que é isso, viver em pedal? É isso aqui? É mais ou menos isso, meu amigo. Só que é de forma integral, no sentido de residência, né? É como se ele desassociasse aquilo que ele emprega ou aquilo que emprega nele, né? Tá vendo? Você tá vendo esse sistema aqui, ó? Esse sistema aqui, ó, que despressiona essa pé aqui, ó, faz flexões fisiológicas nesse organismo e inaugura as associações desse sistema, dessa composição. E essa composição aqui a gente viu que é um dado. Aí onde que a gente viu? A gente viu aqui, né? A gente viu que é um dado, né? Vamos levar para lá? Vou pegar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então a gente tem um dado aqui, ó. Um pedal, beleza, um pedal. Se a gente pedalar muitas vezes, a gente vai, ó. Olha o que a gente vai fazer com essa bicicleta, né? A gente vai fazer uma coleção de dados. Então a gente vai dar de dados. É o sistemático, ou seja, o ida de dado. E olha só, a gente tem o que aqui? Se a gente diz de fazer essa capa de citar ali dado da ação, a gente pode construir uma tabela, né, e colocar eles, né, organizar eles em tabela. Tá beleza? Não está beleza. Ou está beleza? Não está beleza. Você que sabe. Ou a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode fazer isso daqui, ó. Construir vetores de sintetização. E com essa capacitação tecnológica e investigada, né, vestuário, olha o que o homem tem feito com os dados. Ele cria superfícies de acesso a esse dado. Logo, ele diz acreditar que esses dados, ó, estão
elevam as pessoas a planos. Então, calma. Deixa eu ver. Eu não vou ter. Deixa eu ver se eu... Há planos de dados. E aí vira arquivos, né, cara? Ctrl+C, aí a gente fica com vários arquivos, né? Cada um tem a sua associação diferente. Veja bem, arquivos, a gente vira, sobe, desce, a gente descontrola essa, vai fazendo os descontroles desses dados. Porque a gente percebe que dentro desses dados, né, que são conjuntos dessa harmonia aqui, ó, harmonia que é, ó, veja bem, aqui, ó, esse produto aqui, vamos ver, eu podia estar com a mesa aqui que eu comprei, mas eu não tô com ela aqui não. Ó, tô pagando. E aqui, ó. Vou pôr até uma outra cor. Essa laranjinha aqui, ó. Essa segurança aqui, ó, de empregar desempenho, né? Ela gera esse dado aqui, ó. Bom, vamos lá. E aí esse dado, como repartição de tecos lá, os ecos desse dado são um conjunto de harmônicos e desarmônicos, né? Então veja bem, é como se fosse uma folha que a gente cobrisse, só que a gente pega essa folha e incinera ela com perguntas, ó. Perguntas de discussão de dados em harmonia. Então, oi, por que você saiu da harmonia que você sempre estava? Ei, por que você voltou para a harmonia? Ei, eu preciso de saber para preencher o dado. Esse conjunto aqui, ó. Beleza, então vamos associar. Aí beleza, né? A gente tem isso aqui que está para com isso, né? E aí isso, né, representa um disso. Só que aqui a gente tem vários um disso, né? Eu tenho um indício disso aqui, um indício aqui, um indício aqui. Aí se eu quiser fazer vários indícios, eu faço isso aqui, ó. Eu indício disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, que faz com que quais estatísticas a gente vai ter, ou seja, quais valores mais iguais ou menos iguais a gente vai ter. Aí a gente coloca assim, ó, média, moda, mediana, total, variação, de variação de período, e assim sucessivamente a gente vai estabelecendo, né? A gente vai estabelecendo a criterização para esse sistemático, para esse sistemático, e aí a gente vai desencobrindo esse sistemático como um ator, e aí a gente dá o nome, a identidade do ator, desse desejo. E desejo a gente até revela o nome mais desejo. E aí a gente fala assim, ó, Abner casado
né? Um pouquinho, ó. Abner com saúde, que é o meu nome, né? Abner com trabalho. E aí sucessivamente, né? Só que como uma tá vendo como que é trabalhar com tabelas no sentido celestial, angelical? Pois é, a gente é anjo sem ser. Ai, brincadeiras à parte. Mas que se Deus desse a gente a oportunidade seria bom, né? Ou não, né? Depende do Abner que vencer essa parada aqui, ó. E aí a gente tem vários sistemas, né? A gente tem o sistema trabalhístico, o sistema financeiro, o sistema residencial. E a gente tem vários sistemas. E em todos esses sistemas a gente tem a reprodução de nós em sistemas, né? Então quem somos nós dentro desse sistema trabalhístico, desse sistema esportivo? Vamos ver aqui, ó. Porque o sistema é tipo assim, o sistema é tudo que você desenvolve relação. É em tudo que você desenvolve relação, ligação, vínculo ou conexão entre uma coisa e outra, correlação, associação, aquilo que foi estabelecido por comparação. Seu carro. Então o seu carro ele faz parte de um sistema e ele é um sistema, ele serve de um sistema para você. Logo você, quando está com esse carro, é você mais o carro. Quem fala e emprega muito estudo disso é a química e as reações químicas. Toda vez que você está com uma pessoa, você muda o seu sistema, né? Por conta da reprodução de estar com essa pessoa, do ator que você diz vitória de estar com essa pessoa. E as estatísticas desse ator. Ai, cara, isso é muito legal, porém existe muita bloqueação desse G, né? Esse aqui, ó, é o símbolo da estatística, né? É o come, né? Aquele, vamos ver aqui, ó. Come. Pac-Man. Esse aqui é o símbolo da estatística, ó. Ah, ele comendo e soltando a harmonia. E ele buscando a harmonia dentro do ambiente para comer, ou dentro dos labirintos sinápticos. E ele só vai vertendo, né? As inarmonias em harmonia. A score dele. Aí às vezes ele acha um monstro, né? Que é a inarmonia. O monstro é o espelho dele mesmo, né? Aí ele fala assim, cara, como você tá me representando, eu vou me desrepresentar para voltar a me representar a partir da sua representação. Ou seja, ele vai comer, matar, alquimizar esse bicho. Então ele vai tirar as 7 cabeças dele e vai trazer as 7 cabeças dele para uma. Vai ter um valor muito maior. E aí é como se fosse um dado de pergunta difícil, né? Existem perguntas que a gente responde que são mais fáceis e perguntas que são mais difíceis de responder por conta das tramas, de traumas, de versões populares de resposta, né? Os clichês. E aí a gente fica insustentando sim por dúvida dos nãos.
ou a gente insustenta o não por dúvidas dos sims na amostra. Mas tudo vai gerar um sim aginificado ou um não aginificado, que vai ser decomposto e aprovado na manufatura de empregar essas tábuas, essas reproduções ou essas vetores. E aí eu queria deixar registrado aqui, né, que é espécies que vivem no céu, angelicais, né, mensagens. Depois a gente fala sobre esses camaradas aqui. O que eu quero falar com vocês? Que a partir de hoje o meu apelido é 21. E aí eu vou explicar por quê. Por que 21? 21, se a gente dividir por 4, a gente acha 7, né? E 7 mais 2 zeros é o meu salário. Como esse salário me ofende sobre diversas resoluções, principalmente sociais, esse é o meu bullying. E aí o bullying que a gente tem, a gente precisa de coar, né, os cafés da vida. E aí esse é o meu efeito de vida, né, até então. Bom, então a gente vai ficando por aqui. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima.